grega está assim: casei-me, gamos, que é a palavra casamento em grego, genaika, casei-me com a mulher. Essa expressão casei-me com a mulher é uma expressão idiomática do hebraico que não significa casamento. Sabe por quê? Por uma questão de respeito, um homem não menciona a mulher dele em público numa frase. Quando fala tenho relações com uma mulher, ele está se referindo a uma garota de programa. A ideia não é que ele se casou, porque se ele tivesse casado, o próprio homem que o convidou seria convidado para a festa dele. Ele está dizendo aqui uma expressão idiomática: eu tenho um compromisso, um date com uma mina que eu conheci aí, com uma menina que eu conheci da balada, que talvez é garota de programa, porque uma mulher dele não citaria uma mulher. Você entendeu? Ou seja, estou te trocando por uma prostituta. Agora a pergunta que a gente faz é a seguinte: esses homens todos, num primeiro momento, aceitaram, e no segundo momento pularam fora. Por quê? Por quê? Alguma coisa aconteceu que o convite daquele homem deixou de ser interessante. Jesus estava com essa parábola ilustrando o que ele estava vivendo naquele Shabat. Hoje vocês me querem no meio de vocês. Hoje vocês estão aceitando o meu convite. Mas quando eu começar a falar por que eu vim, vocês vão pular fora. E vão apresentar desculpas esfarrapadas. E o Evangelho de João, que complementa isso aqui, fala que muitos já pararam de seguir Jesus e não queriam mais ser vistos andando com ele. A ponto que ele virou para os apóstolos e falou: vocês também querem ir? E um dos que aceitou o convite no primeiro momento, mas pulou fora depois, foi Judas. E eu quero terminar minha fala aqui mostrando o momento da ceia, para revelar uma coisa muito importante para os irmãos. Eu sei que quando fala da Santa Ceia, a gente imagina aquele quadro de Leonardo da Vinci, com Jesus ao meio, 6 de um lado, 6 de outro, numa mesa comprida. Mas como eu falei que eram as mesas da refeição, o U, quem sentava aqui? Os empregados aqui, de honra, e aqui os mais íntimos. Abra a Bíblia comigo e nós já estamos terminando. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 em diante. Posso ler? Amém? Amém? Amém. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus, reclinado, um dos seus discípulos, a quem é que ele amava. Onde é que estava Jesus nessa mesa? O que vocês acham? No meio? Vamos recapitular? Quem sentava aqui? Os mais simples. Quem sentava aqui? E quem sentava aqui? Os mais íntimos do anfitrião. Então onde é que o anfitrião tinha que estar? Do lado de cá. E quem ficava do lado do anfitrião? Os mais íntimos dele. Quem será que estava ao lado de Jesus? João. Porque aqui fala: o discípulo a quem o Senhor amava reclinava a cabeça no seio de Jesus. Então de um lado estava João. Mas Jesus tinha quantos lados? 2. Quem será que estava do outro lado? Ao lado de Jesus estava reclinado dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Onde Simão Pedro deveria estar? Do lado de cá. Porque para Simão Pedro fazer um sinal para ele, é que ele estava em frente. O próprio Pedro não perguntou. Pergunta para ele quem que é. Olha a didática de Jesus. Jesus colocou Pedro no lugar dos servos. E quando o discípulo amado pergunta a Jesus,
Então aquele discípulo, verso 25, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Qual mão que você tocava na comida? Direita. Para eu dar o pedaço de pão molhado para alguém, não pode ser para o próprio João, porque ele já está do meu lado. Não pode ser para ninguém que está lá, porque eles estão distantes. Tem que ser para alguém que está na minha direita. E para quem Jesus deu o pedaço de pão molhado? Judas. Até o final, ele ainda lutou com Judas. Não faz isso, meu filho. Não faz isso. Alguém pode falar, mas ele era onisciente, ele sabia que Judas ia fazer. Mas quando ele se tornou humano, não é que ele perdeu os poderes divinos, mas Deus pegou a onisciência dele, a onipresença, suspendeu tudo para que ele ficasse como nós. E mesmo sabendo, o amor dele não queria aceitar. Não faz isso, filho. Eu termino isso aqui dizendo aos irmãos: bem-aventurados aqueles. Agora eu quero sim o seu fundo musical bem bonito, porque eu vou terminar com uma oração e já deixar para o pastor Tom dirigir aqui a Santa Ceia. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria nessa noite. Eu procurei passar teologia, arqueologia, e estou saindo daqui, pastores, com muita alegria no meu coração pelo jeito tão humano, tão cristão que vocês me receberam. Um carinho tão grande que todas as vezes que eu for atacado, massacrado, eu vou pedir ao Espírito Santo que me lembre do carinho de vocês. Mas eu não posso sair daqui sem fazer um apelo, porque eu não conheço a vida de cada um e de repente tem alguém aqui que aceitou o primeiro convite, mas quando vem as provações, as dificuldades, dá vontade de pular fora. Eu lamento dizer, irmãos, mas quanto mais formos nos aproximando do fim, uma classe numerosa dos que têm professado fé nas verdades bíblicas vão pular para as fileiras do adversário. Eu imploro, como Jesus implorou para Judas: se houver alguém nessa noite que está em vias de romper com Cristo, não faça isso. Participe da ceia do Senhor. Reconsagre-se a Deus. E acredite em mim. Deus poderá fazer maravilhas em você. Eu sei que você olha no espelho muitas vezes e não gosta do que vê. Mas Deus é maior do que as suas limitações. Amém. Deus é maior do que aqueles que querem destruir você. Amém. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém. E todas as vezes que o diabo fizer você se esquecer da salvação, lembre-se da cruz. E eu quero, em nome de Jesus, que todos nós participemos dessa ceia como um ensaio para o dia em que todos estivermos debaixo da árvore da vida, comendo do pão da vida com o nosso Senhor. Amém. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, nem de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus esteja com vocês. Porque uma das coisas que eu mais anseio é ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. E eu quero, pela graça do meu Jesus, encontrar com vocês que me fizeram sentir tão bem. Eu termino lendo aqui um texto que eu acho que tem tudo a ver com uma ceia. E depois que eu ler esse texto, eu vou fazer uma breve oração e vou passar para o pastor Tom. Quem creu em nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você hoje é a razão do sorriso de Deus, porque Ele morreu por você. Fiquem em pé, eu gostaria de dar para vocês nesse momento uma bênção. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja a todos vocês. Que o Senhor faça com que o rosto de vocês resplandeça como o sol do meio-dia. Que o Espírito Santo de Deus recaia sobre cada um. E se algum dia você andar ferido, machucado, mesmo com seus sonhos reduzidos ao pó, continue rumo à frente. Mantenha o amor no seu coração, porque pela graça de Deus você nunca estará só. Há um céu dourado esperando por você, e nesse céu um pássaro com uma linda canção de boas-vindas. Os anjos hoje contemplam você, pois o seu rosto é mostrado para eles diante do Pai, como fruto da salvação trazida por Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça de você hoje um fruto do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus.